Olá, para você que assiste esse vídeo, sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa avaliação semanal astrológica. Nós estamos agora na avaliação da quarta semana do mês de agosto, de 23 ao dia 29. Nós não teremos mudanças expressivas de signos, né, de planetas ingressando em signos. Temos aqui a formação de uma fase crescente da Lua, ainda com a Lua aumentando sua luz. Mas vocês vão perceber que ao longo da semana nós temos alguns aspectos muito interessantes e importantes, alguns desafiadores, né, mais pesados, envolvendo Marte, Saturno e tal, mas outros mais prósperos. Vamos entender aqui no dia a dia. Dia 23 de agosto, nós temos uma série de eventos e mudanças, coisas interessantes acontecendo, né? O primeiro movimento do dia começa à meia-noite e 35, que é uma oposição de Lua em relação a Marte. Esse gráfico é das 6 da manhã, então se vocês observarem aqui, a Lua está em 29 de Libra, e ela já tinha passado do momento exato da oposição a Marte. Bom, nós temos aqui um tipo de oposição um pouco mais pesada, né, normalmente, porque Marte, ele tem uma debilidade aqui no signo de Libra, né, que é a debilidade do exílio. Então, essa oposição tem um peso agressivo que é preocupante, porque naturalmente uma composição de Lua em Libra é mais equilibrada, hesitante e tal, só que ela encontra um impasse de Marte no signo de Áries, representando a urgência, a irritabilidade, a tomada da iniciativa na questão do risco. O que acontece depois, logo em seguida, a 1h20, é que a Lua vai chegar ao ponto exato da quadratura a Saturno. E Saturno já encontra um pouco mais de condição amena para o aspecto desafiador, porque ele tem a exaltação aqui em Libra, né? Mas a Lua tem exílio aqui no signo de Capricórnio. Então, nós temos uma madrugada do dia 23 aqui no domingo, um pouco tensa, realmente, pensando em fatores que impulsionam a tomada da iniciativa, mas a dificuldade em tomar a iniciativa, né? Pensam, por exemplo, em momentos em que o obrigatório é agir, mas a gente não consegue tomar a decisão, a iniciativa. E depois ainda essa quadratura de Lua-Saturno, ela envolve questões de assumir dificilmente compromissos, de gerar estabilidade, né, de gerar uma coerência, poderia dizer. Então esse início da madrugada aqui do dia 23 traz realmente um nível de tensão um pouco acelerado, que para as questões eletivas, né, são momentos para vocês evitarem em tomadas de decisão. Obviamente, iniciar qualquer coisa sobre essas influências leva a muito impasse, leva a problemas que vão sugerir, né, ou obrigar a mudança de direção em um certo sentido. Então, evitem esse momento. Mas depois das 7 horas, o quadro muda consideravelmente. A Lua vai chegar aqui em Escorpião, e em Escorpião ela já tem debilidade, mas vai formar aspectos harmoniosos depois ao longo do dia. Um com o Sol, que está aqui no signo de Virgem, e depois outro com Mercúrio, que também está em Virgem. Esse aspecto harmonioso com Mercúrio pode ser, assim, na verdade os dois aspectos já têm naturezas leves, né? E ainda essas condições entre Lua e Sol não facilitam tanto um campo num teor de prosperidade, de lucro, de grandes facilidades. Então o dia fica mais ou menos neutro depois aqui que a Lua ingressar no signo de Escorpião, mas é o momento anterior a isso que traz um nível de tensão. Então nós já iniciamos a semana com uma agitação emocional, com uma característica agressiva do ambiente, muitas vezes onde é difícil segurar o equilíbrio, né? A gente percebe um pouco nesse sentido. Já no dia 24, nós vamos ter aqui um aspecto harmonioso entre Lua e Vênus e depois um harmonioso entre Lua e Júpiter, só que ali no meio da tarde é um momento bastante tenso. Vamos ver aqui cada um desses momentos, né? Às 10h51, a Lua, que está aqui bastante debilitada no signo de Escorpião, vai formar um aspecto bastante harmonioso aqui a Vênus, que está no signo de Câncer. Bom, para a Lua é uma coisa legal, porque ela chega por meio do aspecto ao seu próprio domicílio, mas para Vênus já não é tão bacana, porque ela chega aqui a um ponto do exílio dela. E por isso, então, nós temos um trígono que não tem um potencial muito elevado no sentido de lucratividade, mas pode ser bom, por exemplo, para as atividades que exijam um pouco mais
de análise, que exigem ir um pouco mais profundo. Eu penso, por exemplo, que nos assuntos materiais isso favoreceria guardar dinheiro mesmo, né? Favorece mais reter do que expandir, pensando na lucratividade. Favorece mais guardar mesmo e fazer as economias, né? E o aspecto a Júpiter da mesma maneira, né? Bom, o que acontece é que Júpiter está aqui no signo de Capricórnio, então esse aspecto que tem uma natureza bem levinha acaba levando a Lua para o seu ponto de exílio, não é tão bacana. E por isso esse sexto talvez não tenha um impacto muito produtivo, muito próspero, lucrativo também de uma certa maneira. Eu diria que ele tem uma natureza neutra, né, pensando mesmo no potencial de prosperidade e lucro, né? Agora, o momento mais crítico aqui da segunda-feira é esse aspecto desafiador entre Marte e Saturno, porque nós encontramos dois muito fortes nos seus próprios domicílios, né? E Saturno ainda no movimento retrógrado. Bom, geralmente esse é um aspecto de natureza muito agressiva, destruidora, né? Então nós temos dois momentos aqui no dia 24. Um momento que vem num sentido um pouco mais estável, mas outro momento que cai num sentido bastante agressivo. E o que também acontece é que tanto Marte como Saturno, do ponto de vista astrológico, eles são considerados planetas exteriores, né? São planetas de um movimento um pouco mais lento. Então, nós temos aqui condições de impactos mais desagregados de médio para longo prazo, né? Evitem a segunda para tomada de iniciativas importantes. Não é nem de longe uma influência facilitadora, ao contrário, ela tem uma tendência bruta, né, agressiva, violenta, né, às vezes carga bruta mesmo, né, pensando em chutar tudo, derrubar, destruir para depois construir. Não é um bom momento para início de nenhuma atividade. Nós vamos ter no dia 25, às 3h27 na madrugada, a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Saturno. Bom, não é um aspecto muito produtivo, não é mesmo, porque aqui a gente tem a Lua numa debilidade na sua própria queda e Saturno está forte, né? Mas para a Lua, Saturno aqui em Capricórnio traz, né, a puxa para uma condição de exílio, então ela fica duplamente em condição debilitada, poderia dizer, o que faz desse sexto não ser um sexto tão estável, tão representativo de construção de estrutura, de gerar resultados bons de longo prazo. Tanto a natureza do aspecto é muito amena, como as condições planetárias envolvendo os dois astros também não é das mais expansivas, né? E aí depois, às 9h49, a Lua ingressa no signo de Sagitário. Se por um lado ela deixa aqui o ponto da debilidade, por outro, quando ela entrar aqui nos primeiros graus de Sagitário, ela não tem poder nenhum, ela fica peregrina. Então nós temos um dia 25 que traz melhor a condição para cuidar dos temas cotidianos, não é também um outro momento para tomadas de grandes iniciativas, de mudanças, tal. O que você vem realizando pode se manter, poderia dizer, né? Mantenha o foco, mas não é o momento, por exemplo, para iniciar alguma atividade importante, um empreendimento, uma reunião para definir assuntos importantes, uma compra muito importante, não é um bom momento, ou mesmo uma conversa, mesmo definidora de assuntos, né? Por questão dessa debilidade que a Lua acaba acumulando. No dia 26, que é às 6h46, a Lua chega a um aspecto bastante desafiador aqui a Mercúrio, que está aqui no signo de Virgem, forte. Mercúrio tem domicílio e exaltação em Virgem, então as condições de análise estão bem marcantes, né? Um potencial analítico muito forte, mais introspectivo, mas ele tem um sentido de lógica, de racionalidade bem marcante. Mas a Lua é Sagitário, que naturalmente tem uma tendência mais expansiva, né? Tanto pelo próprio regente da casa não encontra esse campo, né? Porque o regente de Sagitário é Júpiter, ele está aqui em queda, não tem uma condição tão expansiva assim, como pela própria natureza do aspecto desafiador a Mercúrio. Então, nós temos um momento um pouco desorganizado para comunicação, para um processo de lidar com burocracias, por exemplo. Esse é um impedimento cotidiano, né? Eu vejo assim como um momento que traz desorganização, que a gente deve manter atenção para
às vezes coisas menores, né, não se tornarem maiores, problemas pequenos se tornarem grandes, né? Influencia facilmente o planeta que rege os assuntos da verbalização com a lua que rege o humor. Então, por isso a gente tem um pouco de dificuldade em lidar, em conciliar os pensamentos, potencial racional com a expressão cotidiana mesmo. E para início de atividades, essa influência é desafiadora, porque ela é controversa, né? Aqui a gente tem um potencial dinâmico de risco, mas aqui muito concentrado. Então, há diversidades. É bastante provável que iniciar atividades nesse momento tragam tantos pequenos problemas, tantas coisas que atrasem os assuntos, que levem a problemas mesmo a resolver, né? Coisas de impasses, poderíamos dizer. No dia 27, nós temos um aspecto harmonioso aqui de manhã, Lua em trígono a Marte, bem às 9 horas, um momento redondinho, né? Esse que já aparece aqui. Apesar da Lua não ter grande poder aqui e estar disposta principalmente por domicílio aqui de uma maneira muito enfraquecida, né? Mas ela encontra um poder aqui com Marte muito forte no signo de Áries. Então, nós temos um dia produtivo, não é uma superpotência de aspecto, mas pelas características dos signos, né, que são signos quentes, diretos, né, secos e tal, então influencia, possibilita, né, as facilidades para atingir os resultados, né. Então, aqui a gente vê um nível global, um ânimo global bem descomplicado. Mas às 14h37, a Lua vai chegar aqui ao signo de Capricórnio, que é exatamente o seu exílio. Ela vai encontrar seu dispositor forte, né? Mas para ela própria não é uma condição muito favorável. Mas ainda assim, pela própria natureza seca aqui de Capricórnio, nós mantemos o tom da produtividade durante esse dia 27. Então, de todos os dias até agora, o dia 27 eu penso que é um que pode levar os temas de uma forma menos complexa até o resultado final ser atingido, né? Ele tem uma característica muito mais descomplicada. E no dia 28, aqui na sexta-feira, nós iniciamos com a Lua formando o aspecto harmonioso ao Sol e depois, só às 21h04 é que ela chega ao aspecto harmonioso a Mercúrio. E toda sexta-feira, então, mantém esse clima mais propenso aqui à produtividade, porque é bastante descomplicado, né? Simples também favorece lidar com papéis, burocracias, assinaturas de contrato, tudo que envolve papéis mesmo, né? Pensando em questões de documentos, tem um tom também muito bom, né? Tem uma característica poderosa. Bom, no dia 29, aqui no sábado, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto desafiador a Vênus, depois Mercúrio um aspecto harmonioso a Júpiter e a Lua formando uma conjunção a Saturno aqui à tarde, né? Mas ainda a Lua em um aspecto desafiador a Marte, então tem bastante movimento aqui no dia 29. O primeiro aspecto, que é esse Lua em oposição a Vênus, facilita novamente o caminho da Lua aqui dentro do seu próprio domicílio, né? Um aspecto que leva a Lua ali para o seu domicílio. Que, pensando na natureza da oposição, que geralmente é desafiadora, ela diminui um pouquinho, né? Então, nós temos um momento aqui, 5h50, que tem uma característica lucrativa. Poderíamos dizer ainda nesse tom pensar no lucro mais responsável, um lucro mais comedido, em alguma coisa mais de moderada para conservadora, né? Como a natureza tanto de Capricórnio como de Câncer é mais profunda, né, mais introspectiva, favorece mais lucrar pelo lado mais conservador propriamente do que pelo risco, né? E depois, às 10h28, é Mercúrio quem chega a um aspecto harmonioso a Júpiter. Então, Mercúrio está muito poderoso aqui e ele está aqui, olha, no termo de Júpiter, de forma então que a natureza desse aspecto é interessante, né, poderíamos dizer, para manter os assuntos relacionados à comunicação no sentido expansivo, mas numa tendência analítica também, né? Porque a característica de Mercúrio aqui em Virgem é bastante concentrada. Então, novamente, né? Ao invés de grandes temas ligados à prosperidade no sentido de grande expansividade, de impulso para risco, nós temos alguma coisa mais centrada. Tanto Virgem como Capricórnio são signos secos, né? E frios, então essa questão
da análise, da metodologia, né, do plano relacionado aqui à realidade funciona melhor do que grandes ousadias. E às 14h18, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. É uma característica, não é um aspecto, né? É uma característica de conjunção que, no meu ponto de vista, ela é enrijecida, não é muito facilitadora de grande volume de conquistas, por exemplo, ou de facilidades, ou de coisas relacionadas a grande produtividade também. E até em nível do humor ela é um pouco fechada, a gente pode pensar assim. E ainda depois, às 16h31, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte. Então, essa quadratura, ela traz Marte para o ponto da exaltação dele, né? Que ameniza um pouco, mas a gente não tem uma recepção mútua poderosa aqui, até porque a Lua não tem dignidade nenhuma aqui no signo de Áries. Então, tem pouca amenização sobre a natureza mais agressiva da quadratura. E eu penso em um clima novamente mais agressivo, um pouco menor do que o que ocorreu na quadratura própria entre Marte e Saturno, mas ainda assim é um quadro não muito animado, não é muito alegre. Então, todo dia 29, ele até traz uma proposta lucrativa, desde que seja num sentido comedido, conservador, mais da manutenção, poderia dizer. Não é muito favorável para grandes mudanças, assim, coisas radicais, né? Mudar de direção radicalmente ou assumir riscos muito elevados, principalmente no momento em que a Lua chega à quadratura a Marte, que no meu ponto de vista ela não facilita a mudar de direção muito fácil. Qualquer mudança de direção durante esse momento ou início de atividade vai levar para um clima um pouco mais tenso, né? Por exemplo, da necessidade de ter que brigar, de ter que lutar para chegar onde deseja, tá bom? E o último momento aqui do sábado, às 21h37, é o ingresso da Lua no signo de Aquário. Então, novamente, ela passa por um caminho peregrino, deixa o exílio dela, mas nos primeiros graus aqui do signo de Aquário, ela não tem grande poder, né? Mas cai no território ainda diurno aqui de Saturno, que tem uma característica mais mental, seletiva, né? Então, nós temos aqui um final de sábado, um final de semana, que tem um tom mais individual, poderia dizer, né? Independente, mais individual, mais crítico, por exemplo, né? E cai mais nesse sentido. E é o que nós temos para esta semana, né? Então, na semana que vem, a gente tem uma formação de fase cheia e outros momentos aqui astrológicos, né? Mas vocês perceberam que essa semana ela vem ainda com um nível de tensão. São poucos os momentos de alívio e mesmo os momentos de alívio não são tão indicativos de grande expansão, de grande abertura e sorte, facilidades, né? Então é isso, pessoal. Então, a gente volta na próxima semana para mais reflexões. Um abraço forte e até mais.